Mais ou menos para ilustrar isso, façamos a ideia de um homem perdido no deserto. Ele se perdeu. Está há longos dias sem beber água. Está sedento, né? E quando ele está ali quase morrendo de sede, ele avista uma fonte de água cristalina. E o melhor, não era uma ilusão, era real. E diante daquela fonte de água potável, límpida, cristalina, o homem sedento, ao invés de saciar a sede, ele apenas lava as suas mãos e vai embora. É isso que a gente não pode fazer, tem que tomar esse cuidado, de não estarmos como o homem sedento, diante de tantas oportunidades, a gente apenas lava as mãos, né? E a ideia da doutrina é essa, a gente aproveitar essa chance, esta oportunidade de vida. A gente não faz ideia de quando será a outra, né? A grandeza da doutrina. Talvez a maioria daqui já deve ter contato com essa situação, em que a pessoa, outra pessoa, ela liga a ideia de sermos espíritas, a ideia de que nós façamos o bem. Já ouviu isso aí? Ah, mas você é espírita, né? Quer dizer, resumindo, quando alguém souber da família, qualquer pessoa, ou um desconhecido, descobrir que somos espíritas, a chance dessa pessoa acreditar que virá de nós uma postura correta é muito grande. Ou seja, espera-se do espírita sempre uma atitude melhor. Inclusive os antagonistas do espiritismo, tá? Mesmo aqueles que são contra o espiritismo, diante do julgamento ou da observação de um espírita, ele espera uma atitude melhor dele, um comportamento adequado, né? Então, Divaldo Pereira Franco vai dizer isso, que a grandeza da doutrina espírita, a grandeza, a beleza da doutrina, onde ela se revela? Então, na grandeza da casa, no tamanho monumental do prédio, né? Ele vai dizer que não. A grandeza da doutrina, segundo Divaldo Pereira Franco, e concordamos com ele, a grandeza da doutrina se revela na realidade comportamental daqueles que aderem os seus postulados. Tá? É nessa parte, então, que vamos observar que ser espírita é, diante da sociedade, assumir o compromisso de uma atitude melhor. Onde entra, então, sermos um elemento de influência positiva. Isso que é legal, falando no popular, né? É aquela pessoa que tem o dom de transformar o ambiente, de modificar o ambiente para melhor. Então, num ambiente de discussão, de briga, né, nós temos essa possibilidade de chegar e apontar, né, um caminho melhor, um caminho mais correto. Então, o espírita, ele sempre precisa ser um elemento de influência positiva, né? O que se espera de um médico é que ele seja um bom médico. O que se espera de um mecânico, que ele seja um bom mecânico. De um pedreiro, que ele seja um bom pedreiro. O que se espera de um espírita? Que ele seja um bom cristão, né? Mas isso é possível ser feito mesmo com as nossas limitações, tá? Porque existe uma ideia superior, um pensamento superior que nos observa, que nos protege, que nos guarda. E ele sabe interpretar e entender as nossas limitações. Ou seja, não precisamos também ficar assim, às vezes, preocupados ao extremo das grandes obras, das grandes coisas que não conseguimos realizar. O despertar do Espírito nos promove isso.
que a gente pode estar andando tranquilo. Vai ao centro, assiste palestra e trabalha, volta para casa, tem a relação de amizade com as pessoas. A gente leva essa vida normal, tá? Como se tudo fosse normal, mas tudo se transforma ou se materializa no nosso futuro. É o resultado de quem nós somos. Tá? E chega uma hora, voltando a dar como exemplo a universidade, o aluno, por exemplo, que ele sabe que ele poderia ter aproveitado melhor a faculdade ou a escola, mas ele não aproveitou. Mas a parte mais difícil da gente poder entender e ter que trabalhar em nós mesmos, a gente vai descobrir que é o despertar do Espírito, né? Quando o Espírito desperta, poxa vida, é aquilo, poxa vida, a vida... Então o sentido da vida é isso, né? Eu entendia diferente, né? Por incrível que pareça, são as pequenas coisas que a gente não fez, e não as grandes. Então não será cobrado pela nossa consciência aquilo que estava acima da nossa condição de ser feito, mas aquilo que podia ser feito, que dava para ser feito. Tinha tudo pronto para ser feito, só dependia da nossa vontade, e a gente negligencia essa vontade, essa oportunidade. É isso, essa é a parte mais difícil. Por isso que a gente sempre prega, não perca a oportunidade de fazer o bem. O Espiritismo tem isso, né? Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho, vai dizer assim: cada época está assim marcada, com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. Isso lá no século XIX, né? Cada época. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Isso é muito profundo. E que hoje nós vemos uma sociedade muito voltada e focada na atividade intelectual. Por isso que a gente vê, por exemplo, tantas pessoas com uma inteligência, digamos, notável, mas tem um comportamento contraditório àquilo que ela aparenta ser. Por isso que Emmanuel vai dizer, uma coisa é cultura, outra é educação. A gente tem que saber entender isso, diferenciar isso, né? Uma coisa é cultura, outra é educação. A cultura se obtém nos livros, nas escolas, nos jornais, nos noticiários, nas universidades, nas escolas, isso é cultura. Porém, a educação é a soma de valores morais e intelectuais que se conquistam com os embates do tempo, da vida, né? Aí ele vai dizer que existem pessoas cultas e intelectualizadas, mas que não apresentam no seu íntimo a luz da virtude, né? Então ele fala que não é para isso que a gente veio no mundo. A gente veio para iluminar, né, a nossa consciência, a nossa mente, né, o nosso pensamento, transformando a nossa cultura em educação. Aí que entra o desafio, né? Você faz da sua cultura também um aprendizado pedagógico. Kardec vai dizer também que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor, né? É a obra que nos convida lá fora, a todo instante, o lidar com as pessoas, né? E isso que ele está falando aqui. Então, o Espiritismo começa no Brasil no meados do século XVIII, no século XIX, ou seja, começa a chegar os noticiários aqui, né? Esse cidadão aqui, o Luiz Olímpio Teles de Menezes, foi o pioneiro a fundar um centro espírita no Brasil, né? Ele muito pouco
falado, muito pouco conhecido no movimento espírita, mas o primeiro centro espírita fundado no Brasil foi na Bahia, né, em Salvador, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. E na França, a Sociedade Espírita de Paris, né, em abril de 1858, 1 de abril. Foi até um selo na época que saiu, né? Foi em Salvador, na Bahia. 1865. Em 17 de setembro de 1865. Salvador, Bahia. Primeiro centro espírita. Estava chegando aos noticiários das mesas girantes, porque isso tomou um impacto muito grande na Europa, né? Aí começa a chegar essas notícias do Brasil, né? Ele era um jornalista, pesquisador, falava várias línguas. Ele tinha um homem de muita vanguarda mesmo, né? Ele tinha esse protagonismo e ele toma essa coragem e funda o primeiro centro espírita no Brasil. Tá? Kardec, então, em algumas obras, antes dele ser Kardec, ele começa a escrever sobre a educação, ainda assinando como Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard, Rivail, ele vai escrever o seguinte: a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Kardec, muito jovem, ele vai estudar no colégio de Pestalozzi, né, Instituto de Yverdon, na Suíça. Com 11 anos, ele é levado para estudar nesse colégio. E lá começa a despertar nele essa ideia da transformação do ser, né, através da identidade do espírito. Ele se reconhecer. Tá? Dos métodos que ele utiliza, ele aprende com o seu professor, é o amor. Tá? Eu vou citar aqui alguns educadores, para a gente ver que a Terra nunca esteve órfã, né, ou abandonada de pessoas que pudesse nos apresentar um caminho diferente, um caminho melhor. Né? Pestalozzi foi quando ele diz que o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Isso é fantástico diante de uma pessoa. Quando você tem o único interesse de fazer despertar a centelha divina que há naquela pessoa. Vai ter dificuldade, vai encontrar às vezes contraditores, muitos vão te dizer não, tá? Mas quando você está imbuído do objetivo de ajudar a outra pessoa, o ato de fazer o bem está acendendo naquele outro a centelha divina. Então, por isso que ele diz o amor pedagógico, é o amor que ensina. Porque nós somos muito, às vezes, prontos à repreensão, sem nenhuma característica educacional. Nós discutimos com o outro, às vezes, pelo prazer de discutir, mas não com o objetivo de trazer uma lição, uma ideia diferente, uma reflexão sobre algo que aconteceu. Por isso que surgem as discussões, né? Então ele vai dizer aqui, Pestalozzi, que acender no outro o desejo do bem. Pode o pai com o filho, com a filha, o irmão com o irmão, o filho com o pai, os tios com o sobrinho, qualquer pessoa, né? E aí eu trouxe esse pensamento, o conceito de Comênios, um grande educador também, que ficou esquecido, né, na sua época. Ele é de 1592, ele escreve sobre educação. Na verdade, o texto original chama-se A Utopia de Comênios, o sonho de Comênios, né? Imagina todos nós sonharmos com uma sociedade melhor. Acho que todos nós já sonhamos com isso, né? É possível a gente ter esse sonho.
de ver uma humanidade mesmo sem violência, sem guerra. Dizem até que Comênios, na sua luta pela transformação do homem, da educação, ele escreve um texto e envia para os governantes, né? E a ideia dele era qual? Que todos os países, todos os governantes criassem um decreto ou uma lei, que todas as armas, todos os canhões fossem derretidos e transformados em sinos. E quando esses sinos fossem tocados, estaria anunciando uma nova era da humanidade, né? Mas foi esquecido. E ele escreveu assim, o conceito de educação: o nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade, não apenas um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens, reunidos e individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde. Numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano, de forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada, homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. Esse é o primeiro desejo. Nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente, não num objeto particular, ou em alguns objetos, ou mesmo em muitos, mas em tudo o que aperfeiçoa a espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não ser seduzido pelo mal. Me perdi aqui, desculpa. Seja iludido e não seja iludido pelo que é falso, desculpa. Para amar o bem e não seja seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto, e finalmente para lidar com as coisas, com os homens e com Deus, em todos os sentidos, racionalmente e não precipitadamente, e assim nunca se afastando da meta da felicidade. Isso é grandioso, né? A gente refletir sobre isso. Então, Kardec, esse é um livro, textos originais, tá? E que não se encontra no movimento espírita. Essa escritora Dora Encontre, ela foi na França, foi até Paris, e ela conseguiu alguns manuscritos originais e transformou nessa obra. E ela vai dizer aqui, ele diz, né? Ela diz, referindo-se a Kardec, Kardec não chegou a elaborar uma teoria com métodos e objetivos de uma educação espírita. Quer dizer, ele não tem essa proposta de criar uma educação espírita, mas transfere da sua pedagogia uma forte conotação educacional ao espiritismo. Tá? Então, educação espírita é isso, são essas perspectivas, né? De espiritismo como educação. Tá? A gente pode perfeitamente ver o lado religioso, ver o lado filosófico, ver o lado científico, mas o que é esse conhecimento da doutrina pode nos promover. A educação segundo o espiritismo, como que é a educação à luz da doutrina espírita, tá? E o ensino espírita, que a gente deve observar. E daí vai nascer o quê? O despertar do espírito. É o brilho e vossa luz, centelha divina. A gente, às vezes, mergulha dentro de nós mesmos, né? E não consegue, às vezes, é muito difícil perceber essa centelha que há. Mas o germe da perfeição está guardado dentro de cada ser. Tem lá. Precisa ser despertado. A educação tem essa proposta. Tá? Então, nós veremos aqui alguns sábios que passaram pela Terra e deixaram a sua mensagem. Sócrates com a maêutica, né? A maêutica é o parto espiritual, a mãe de Sócrates era parteira, e a maêutica é isso, dar à luz a divindade, né? A educação ela tem essa proposta, né? de
fazer brilhar essa nossa luz divina que Deus nos colocou. Então, a maiêutica de Sócrates é o parto espiritual, né? É fazer desabrochar essa centelha. Jesus, com brilhe vossa luz, é o mesmo sentido da maiêutica de Sócrates, né? O brilhar, faça brilhar a vossa luz. Comênios, com a pansofia, que acabamos de ler agora há pouco, né? A sabedoria do todo, o conhecimento do todo. E vem Kardec dizer que a educação é a arte de formar os homens. Isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar o do vício. A educação tem essa proposta. Ela vai nos transformando aos poucos, né? Bom, só que aí vai acontecer alguns processos que a gente precisa refletir sobre isso. Mexe com a nossa intimidade mesmo, com o nosso pensamento, tá? E vamos por partes aqui. Por exemplo, essa educação que estamos falando aqui, ela não está associada a nenhuma tabela de pagamento ou regime de emprego. Não tem nada a ver. E às vezes as pessoas confundem, né? A educação com a instrução. Então, a educação que a gente está falando aqui é aquela que a pessoa aceita, que ela gosta, que ela ama, né? E ela não vai ser educada ou se esforçar para ser, porque isso dará a ela alguma promoção. Pode até ser que dê, mas que seja consequência e não a principal causa, né? Então, hoje, a educação está muito associada, principalmente nas escolas, à aquisição de um salário, né, de um ganho, né? O que vai ocorrer no momento em que você decide investir na sua autoeducação? Vai acontecer, a sua vida começa a transformar, tá? Vai ocorrer isso. Apenas você vai viver sua vida melhor, né? Porque ela vai passar a ser uma vida de cultura, diferente. Você passa a ser portador do conhecimento, tá? Você passa a ter uma coisa que muitos não têm, que é o acesso a um grau maior de consciência da realidade, tá? Das coisas. Isso é importante. Você começa a perceber a vida sobre um outro prisma, tá? Seu senso crítico se eleva ao ponto de conseguir fazer melhores escolhas, porque são as escolhas que determinam o nosso destino, né? E você passa a ter uma vida movimentada pelo conhecimento. Isso é fantástico, quando a nossa vida é movida pelo conhecimento, né? Então vai se dar isso, né? Esse momento da nossa vida espiritual, que até quando a gente se mantém na ignorância, muitas coisas passam despercebidas, mas depois que você adquire o saber, você começa a enxergar ou ver coisas que antes não via, tá? Então, a própria psicologia nos ensina, né, a parte do consciente e do subconsciente. Essa parte de cima do iceberg é o real, é o de hoje, o de agora, é o meu pensamento. Mas temos vidas e vidas e vidas, uma seguida da outra, centenas, milhares de vidas. Para onde vão os traumas, as decepções, os medos, né, as culpas que a gente não consegue resolver nessa existência, não consegue dar solução para ela nessa existência? Os nossos problemas mentais, psicológicos, emocionais, que não damos conta de resolver nessa vida, vão para onde? Vão para outra vida. Remonta-se com outras e com outras, né? Por isso que, às vezes, lidar com a educação, ou se propor a ela, ou se entregar a ela, nos sujeita ou nos submete a conflitos, tá? Por quê? Tudo que está aqui embaixo, ó, na memória do espírito, as fantasias, os desejos, os recalcamentos, as pulsões inatas, as pulsões agressivas, os medos, tudo está guardado. Não resolveu numa existência, vai para outra, tá? O que acontece com o aluno repetente? Ele vai ter que aprender a matéria do ano anterior que não aprendeu.
né? E a vida sucessiva é essa. Mas quando a gente se propõe a mudar nossa vida, a nossa autoeducação, é isso que se dá, né? Ele vai subir, vem à tona, vez ou outra. E isso é fantástico, é maravilhoso. Muitas pessoas temem, mas é um momento em que você está preparado para lidar. Estamos preparados para lidar com nossas limitações. Aquelas ideias que surgem repentinamente. Fala, poxa, eu não quero mais pensar assim. Mas se pensou porque está guardado. Não foi trabalhado, não foi transformado. Tá? Então, quando você se propõe a educar, vez ou outra, seremos surpreendidos por ideias, por pensamentos que estamos lutando intensamente para não manter mais. Mas eles vêm porque eles existem. Se vem à mente, porque ainda existem, tá? Então a parte espiritual é isso. Então Joana de Anjos vai dizer que nesse empreendimento de ascensão, quer dizer, a partir do momento que decidimos então mudar de vida e ser uma pessoa mais educada, nesse empreendimento de ascensão, inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado nele esculpidas, que se exteriorizam frequentemente, afligindo ou limitando-o. Apresentam-se essas fixações como conflitos nas paisagens íntimas, ameaçando a sua realização, a alegria do trabalho, a harmonia da convivência com outras pessoas, transformando-se com facilidade em complexos perturbadores na área da emoção e do comportamento. Vai acontecer isso. Tá? Não vai ser uma vida só de glórias, porque tem uma história muito grande para ser modificada. Mas tem que ser assim, senão a gente não... Como que vai brilhar essa luz que está em nós? Tá? Aí ela vai dizer aqui da proposta da educação, no livro Desafios e Soluções. Quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias que cada um traz em si mesmo. Você vê, é como mexer no cacho de abelha, né? Você está ali, aí você vai ter que lidar com isso agora. Tá? E se acomodar nisso, como é que fica? Claro, então, poxa, então eu não vou mexer, eu vou deixar como eu estou. Muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falarem isso. Não, eu não vou ser espírita, não, porque espírita é uma coisa muito séria e você tem que... Quer dizer, a pessoa acha que o fato de não fazer, ela está... não tem a responsabilidade de fazer. Você apenas jogou para frente, adiou. Né? Quer dizer, você podia ter feito e não fez. E agora? Né? Volta de novo. Então, às vezes, o difícil não é a gente lidar com os espinhos dessa vida, mas lidar com aqueles que foram plantados em existência anterior. Então é isso, eu vou encerrar com essa parte, onde Kardec vai dizer, essa parte é legal. Houve um tempo em que apenas a força bruta foi a lei. Hoje o mesmo faz a força do espírito. Então, épocas da humanidade, a aristocracia da força, depois veio a aristocracia da lei, né? A lei rígida, a aristocracia do dinheiro, e estamos caminhando para a aristocracia da razão, né? Onde o espírito manifesta sua força, o seu poder divino. Tá? É muito fácil hoje, por exemplo, você não vai chegar para um médico, um universitário, um estudante universitário, e falar que a missão dele é curar as pessoas. Chega para ele e fala, não, a sua missão é curar as pessoas. Não, porque tem todo um percurso a ser feito. Tem anos de estudos, de pesquisa, de luta, de sacrifício, até quando ele esteja apto a curar um doente. Da mesma maneira, não é possível chegar a uma pessoa e falar, você tem que ser bom, você tem que ser honesto, você tem que ser correto. Tudo isso tem um processo do espírito também, que ele caminha para esse sentido.
Tá? Então, a educação, se bem entendida, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Não esta educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A única coisa que vamos ver de imposição no Espiritismo. O Espiritismo dá total liberdade, o livre-arbítrio absoluto. Dificilmente vamos ver da parte do Espírito uma imposição, né? Mas a única coisa que ele nos obriga é o dever de ser bom e de ser melhor. Obrigado pelo carinho de vocês. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas.